Vamos fazer uma digressão no livro de Apocalipse. Aleluia. Vamos para Apocalipse. Quem não encontrar livro de Apocalipse, estou a pedir, sai da igreja. Sai. Faz favor. Uma. Diga, quem não encontrar livro de Apocalipse, é melhor ficar lá fora da igreja. Vamos me chamar para cá, vamos ler. Aleluia. Há quem não consegue encontrar nem Gênesis na Bíblia. Procura Gênesis, my God. É cristão. É cristão ou é macumbeiro? É macumbeiro. Aleluia. Estamos lá? Vamos começar no 1, versículo 2. Começando do 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo quanto tem visto. Ali, coloca bem na tua cabeça a palavra testemunho de Jesus, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que são a mesma coisa. A palavra de Deus e o testemunho de... E quando nós damos o testemunho de Jesus, estamos ensinando o que ao povo. É isso que você tem que saber. Diz que eu estou preso na ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus. E é por isso que estou preso. Aleluia. Não estava preso por distribuir pão aos pobres. Não estava preso porque pregava que o casamento é bom, os irmãos devem se unir. Alguém vai dizer? Palavra de Deus e testemunho de Jesus, os quais são a mesma coisa, são uma só coisa, o testemunho de Jesus. Agora, se você entender Romanos 10, aleluia, a Bíblia diz de que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. E depois diz: como invocarão aquele que eles não creem? Mas no original, de onde Paulo está tirando essa palavra, na verdade diz: quem invocar o nome de Jeová. Começou a introduzir Senhor no lugar de Jeová. Muitas Bíblias começaram a introduzir Senhor no lugar de Jeová, mas na verdade é quem invocar o nome de Jeová será salvo. E no Novo Testamento você nunca há de ver ninguém a invocar o nome de Jeová para ser salvo. Todos invocavam o nome de Jesus para ser salvo. Por que invocavam o nome de Jesus? Porque Jesus é o tal Jeová. Mas é preciso que as pessoas creiam para invocar. É por isso, como invocarão se eles não creram? Nosso trabalho é fazer com que as pessoas creiam que Jeová é Jesus, Jesus é Jeová, para que eles invoquem e tenham essa salvação. Nosso trabalho é dar testemunho de Jesus, mostrar ao mundo que na verdade Jeová é Jesus, para que as pessoas invoquem, então possam ser salvos. Saiu um grupo, começou a chamar de Testemunha de Jeová. Irmão, o próprio Jesus disse: descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Anunciar ao mundo que Jesus é Jeová, para as pessoas serem salvas. Porque sem a invocação do nome de Jeová, ninguém recebe salvação. Mas as pessoas têm que saber qual é o nome de Jeová. Porque o nome de Jeová é Jesus de Nazaré. Aleluia. E não é só saber isso, é edificar-se nisso. O teu espírito você não vê, mas quanto mais você ouve sobre essa palavra, o teu espírito já sendo edificado. Primeiro puseste o alicerce, depois coloca as vigas, blocos e tudo mais. Quanto mais você ouve, começa a parecer que esse aqui, algumas coisas acontecem mais do que com este. Ali, mas por quê? Porque ouviram todos a mesma palavra, mas um continua
ouvindo e foi sendo edificado. E outro ouviu e pôs a sapata, pôs o alicerce. Depois deixou a doutrina da fé de Cristo. Ali começou a procurar outras doutrinas. Como me dar bem, como prosperar, ali, e nunca edificou-se na pessoa de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Não estava lá preso por causa de pregação de Bocala. O testemunho de Jesus. E Satanás faz de tudo para tirar essa mensagem da igreja. Tentou com Jesus. Logo que Jesus foi batizado, foi dito: tu és o meu filho. Disse: eu vou impedir de ele continuar a crer nisso. Chegou lá e disse: se és ele, então você vai conseguir transformar pedra em pão. Faz lá, quero te ver. Se és o filho de Deus. Jesus disse: eu não preciso de te provar nada. Eu sou ele. Quando no final ouvi, e toda a gente ouviu a voz, não preciso te provar nada. Aqui você vê. Aqui você vê. Se tu és o filho de Deus, lança-te para baixo, porque ele ordenará que os anjos te segurem nas mãos, para que não tropece. Alguém abre o Salmos 91. Não todos, ainda estamos no Apocalipse. Eu quero uma pessoa só abrir Salmos 91. Não sei em que versículo está, mas já encontrou? Quem abriu? Tirela, Jehovah Wanga, Tingelenta, Kodurama, Zita, Jehovah Wanga, Tingelenta, Kodurama, Zita, Jehovah. Entenda isso aqui. Salmo 91, não precisa abrir para lá, eu só vou ler. Salmo 91, versículo 8. Começa o versículo 8. Diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra nenhuma. Não foi o que Satanás lhe disse, porque Satanás sabia que esse salmo fala acerca do filho. Pois disse: atira-te, porque está escrito que os seus anjos vão dar ordens por ele, para não deixar de tropeçar. Aleluia! Sabia que isso refere-se ao Filho de Deus. Agora, para você ver que refere-se ao Filho de Deus, no versículo 9 diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aleluia! Agora, se ele diz o quê? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação. Agora veja bem, está falando do Senhor, que é o meu refúgio. Davi está dizendo: Senhor, tu és o meu refúgio, a minha habitação. Deus é a tua habitação. Porque o Altíssimo, esse nome só para Deus. Diz que Deus é a tua habitação. Se eu estou falando de Deus, como eu estou dizendo que Deus é a tua habitação? Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e o Altíssimo é a tua morada. Só ali já mostra que afinal o Senhor, o qual é Deus, habita em Deus. É porque se eu
Filho de Deus. É por isso que foi ter com ele. Disse: se tu és ele, vais a uma pedra, não. Os anjos vão te segurar. Lá no Salmo 91 está escrito assim acerca de ti. Então vamos ver se és ele, aquele Senhor, o Senhor que habita no Altíssimo. Aqui está dele. É quando você ouve essas vertentes da pregação que o teu espírito começa a se edificar na fé nele. Então começa a dar frutos. Porque quando essa palavra é implantada em ti, você começa a dar fruto. Naturalmente, você nem percebe como. Ali, porque diz que o meu pai é o lavrador, eu sou a verdadeira videira. Ali, toda vara em mim que não dá fruto é cortada, mas aquela que dá fruto é limpada para dar mais fruto. E vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que nos limpa para dar fruto é a palavra que eu vos tenho falado. E vais abrir o livro de João, onde vem essa palavra. Não há de ver pregação de não sei o que é dada por Jesus. Não há de ver Jesus a falar de como pregar, como fazer sinais. Não há de ver Jesus a ensinar amor. Não há de ver Jesus a ensinar nada disso. A única coisa que Jesus mostrava e explicava é de que eu sou o bendito Filho de Deus. Vejam os sinais, vejam as maravilhas, vejam o que eu faço, porque eu sou Ele. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Se vocês me receberem, vão ter a vida eterna. Se vocês aceitarem a minha fé, vocês têm a vida eterna. Era essa a pregação de Jesus no livro de João. E ele diz: essa palavra que eu vos tenho pregado é que vos limpa para darem frutos. Aleluia. Aleluia. E se vocês estiverem em mim e as minhas palavras, não é tudo que Jesus Cristo falou. Se escrevemos tudo que Jesus Cristo falou, há livros que não vamos encontrar. Quando ele diz a minha palavra, está a referir-se a específica palavra. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou você aceitar e crer nas minhas palavras, aleluia, então vocês vão dar frutos. Uma salva de palmas. Só orgulho barato no altar, pregado em tudo. Aleluia. Eu posso te ensinar acerca de jejum. Não estou a pregar o Evangelho. Por muita gente confunde tudo que se fala no altar é o Evangelho. Eu posso falar contigo sobre jejum, pregar sobre jejum, mas não edifica, não dá fé a ninguém. Posso falar contigo sobre como curar os enfermos, não edifica, não dá fé a ninguém. Posso falar dos dons do Espírito Santo, não edifica, não dá fé a ninguém. Simplesmente você fica sabendo e fica mais confiante e fica mais grato a Deus. Mas não te dá fé nenhuma, porque está escrito: como invocarão aquele em quem eles não creram, de modo que eles têm que crer para invocar. Está escrito: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então não é qualquer fé, é fé específica, aquela que nos faz percebermos que Jesus é o Jeová que deve ser invocado. Abraão não teve muitas fés, só teve uma fé. Mas toda a vida dele foi um mar de rosas. Em nenhum circunstância dele, depois Abraão creu que a situação ia mudar. Depois, quando foi no Senhor, ele creu que aquilo ia ser de uma maneira. Depois ele, quando foi naquela terra, lá ele creu que ia sair com riquezas e não saiu com riquezas. Não! Abraão só creu em Deus, isso que foi imputado como justiça. Ponto final. Onde quer que Abraão entrava, tudo era mar de rosas. Não se falou mais de nenhuma fé acerca de Abraão, além daquela fé inicial e única. Abraão até mentiu que a esposa era irmã, porque tinha medo de ser morto. É fé isso aí. É fé. Tinha medo que fosse morto. Abraão disse à irmã, à esposa: minta que somos irmãos para que tudo vá bem conosco. Pensava que esses gajos vão matar, porque você é muito bonita, você é muito formosa. O que estava fazendo uma mentira dessa? A esposa disse: dá aqui, tem que ter prima. Prata na prata. Aquele
Leva a dama, vai lá no palácio, ele começa a roer unhas. Ficou sem unhas. Na janela de Faraó. Mas é ele que mentiu. Deus depois disse o quê? Não deixe fé, Abraão. Eu não vou te ajudar. Não! Deus foi dar uma chapada a eles todos naquela casa. Todos! Tem fé nisso? Se você não tem fé. Tem um gajo doente na zona. Tem que crer que vai ficar curado. Papá. Ele já meu irmão, esse cara. Até um doente que acabou de dizer: Deus, se alguém me ajudar, não me ajuda. Mas nada me forçar a outras coisas. Você está vendo como eu estou? Estamos falando de fé. Aleluia. Veja que fé implícita. Muita gente fala de fé que quer falar. Veja que fé implícita. O centurião chegou ali e disse: não sou tipo de ninguém na minha casa. Você é centurião? Tem 100 homens ao teu comando. E você é romano. Nosso colonizador aqui em Israel. Vocês estão nos colonizar. Como você não é digno de me receber na tua casa? Diz: não sou digno de que você entre na minha casa. Não é você, não é digno de entrar na minha casa. Eu que não sou digno de receber. Quem é esse romano está a dizer? Que esse é? O que ele está a dizer? Depois diz: não precisa entrar na minha casa com uma ordem que você der daqui. A doença lá vai obedecer. Quem está pensando que Jesus é? Quem está pensando que Jesus é? Que Deus. E as pessoas não perceberam isso. Porque já tem na consciência que a fé que está sendo pregada é fé no milagre. Então você ele creu que Jesus havia de curar o doente. Então é por isso que Jesus que admirou-se e disse: essa fé é grande. Não é essa fé que é grande. A fé grande é de quem ele reconheceu que Jesus era. Alguém entendeu? Ele reconheceu, só com essas palavras. Jesus admirou-se. E veja que a fé é essa. Veja que o centurião, que Jesus logo disse: nunca vi uma fé como essa em Israel. Por isso eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E os filhos do reino, que são os israelitas. Aleluia. Quando isso há um do norte, do sul, do ocidente, isso aqui é dos gentios, mas de nós. E os filhos do reino, que são os israelitas, serão lançados fora. Aleluia. E disse que nós vamos nos assentar com quem? Disse que nós vamos nos assentar na mesa com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Quem são esses três aqui? Os pais da fé. Está mostrando que nessa mesa só se assenta com essa fé. Então, só isso já mostra que nós estamos falando de fé na cura, fé no... Não, está falando da fé no bendito Filho de Deus, o qual é Jeová com o Pai. Aleluia. Vamos para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Já quer ser muito rápido. Apocalipse 12, vamos para o versículo 17. Aleluia. Estamos lá? Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão está perseguindo a semente da mulher, que tem o quê? Que são aqueles que têm os mandamentos, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não está te perseguir porque você prega não sei o quê, você prega amor, prega como... Não! O dragão não tem nada a ver contigo. O dragão está a perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e
dragão vai dizer, deixa lá, eles falaram o que querem. Deixa nos gajos. Aleluia. Porque o dragão sabe que estamos a falar palavras que não edifica ninguém. Vamos para o Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 9 diz assim: disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não me direto de onde essas coisas todas que andamos a falar de um lado do outro. Não estou dizendo que não é bom. Aleluia. Porque também temos que motivar a igreja, temos que dar moral à igreja, a igreja tem que ficar feliz e grata por aquilo que Deus fez. Mas tudo que Deus fez por nós, fez em Cristo Jesus. E quando se diz em Cristo Jesus, está dizendo que fez pela fé de Cristo Jesus. Porque você só está em Cristo Jesus pela fé. E acho que como é que o anjo disse, não me adora. Não, deixa eu te adorar. Não me adora. Eu também sou servo, como você. E de todo, aliás, como você e aqueles teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Aleluia. 20, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho e pela palavra de Deus. Foram mortos por causa de quê? Foram mortos por causa de quê? Foram degolados por causa de quê? É o testemunho de Jesus. Por isso a dizer, a igreja não é perseguida por causa dessas coisas que você está falando. Quando disse a Paulo, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Não, se você depois quando você ali o diabo vai dizer, prega mais, fala com vigor. Diga, fala com aleluia, vamos para João 16. Eu quero falar das coisas, porque é isso que já te identificar. Caso contrário, não, você não vai se identificar. Só vai ouvir pregações, sermões, livros, não sei o que. Final do dia, nada. Aleluia. João 16, estamos lá? João 16. João 16 diz assim, versículo 12. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Escuta isso. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão aguentar. A carga é forte. Ali, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos há de anunciar. E vos há de anunciar o que há de vir. Ali, a seguir assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu disse que vai pegar de tudo que é meu e vai vos ensinar, anunciar.
escondido aqui. Uma criatura pode dizer que tudo que Deus tem é meu. E o Espírito, quando vier falar convosco, vai vos falar justamente de tudo que é meu. Para vocês. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito há de vir vos ensinar a minha fé. Que eu e o Pai somos o mesmo ser, a mesma essência, o mesmo Deus. Porque a única maneira de tudo que é do Pai ser dele é preciso pregar e ensinar de que eles são o mesmo Deus. É a única maneira de tudo que é do Pai ser dele. Aleluia! Diz aí, chamou de Espírito da verdade. Vai vos dirigir em toda a verdade. E ele mostra qual é toda a verdade. Eu vos anunciar de tudo que é meu. Porque tudo que o Pai tem, na verdade é meu. E a única maneira de tudo do Pai ser meu é eu e o Pai sermos o mesmo ser, a mesma essência, o mesmo Deus, consubstanciais. Está entendendo? Só para perceber o que o Espírito já vem ensinar. O Espírito da verdade, o que já vem dizer? Isso vai vos anunciar tudo que vai ouvir. Tudo que ele ouvir, há de vos anunciar. E esse anúncio vai ser de que tudo que é do Pai é meu. E maneira de dizer que tudo que é do Pai é meu, é dizer que o Pai somos um Deus só. Aleluia? Ele disse, vai vos anunciar tudo que tiver ouvido. Então o Espírito Santo não está aqui para falar a base principal da verdade que o Espírito Santo vai ensinar é de que o Pai e o Filho são um só Deus. Uma única essência. Disseram, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente para nós. Ele diz, estou há tanto tempo convosco, você ainda não me conheceu? Filipe ficou. Ali. Capítulo seguinte, 17. 17, 20. 17 e 20. Alia. 17 e 20. Diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra vão crer em mim. E nós sabemos qual é a fé nele. É crer no Filho de Deus. Diz que pela tua palavra vão crer em mim. Qual é a palavra então? É aquela que faz com que nós venhamos a fé nele. Aleluia. Versículo 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22: e eu tenho a glória que a mim me deste, para que sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti. Ok, vamos para o versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se querem ser santificados, tem que ser pela verdade. E essa verdade é a palavra. E essa palavra é a fé. Ah, se fosse eu batia palma. Se eu fosse você, eu batia palma. Aleluia. Versículo 8 diz: porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti. Amém, pastor? Deste-me as palavras, ali, eu lhes dei as palavras que você me deu para eu lhes dar. E quando eu lhes dei, eles verdadeiramente conheceram que eu saí de ti. Amém, pastor? As palavras que me deste, eu lhes dei. E eles verdadeiramente conheceram que eu saí de ti. Qual é a palavra? É aquela que diz que o Filho vem do seio do Pai, está no seio do Pai, é eterno com o Pai, são o único Deus, o único ser, saiu do Pai e veio ao mundo, outra vez deixa o mundo e volta para o meu Pai. Diga, eu gosto da Bíblia. Diga, eu gosto da Bíblia.
Judas, não Iscariote. Judas. Judas está antes do Apocalipse. Mas se você não sabe quando é Apocalipse, aí você não vai ganhar Judas. E Judas é uma folha só, porque só tem um capítulo. Sabe lá? Versículo 3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia, olha para mim. Diz que há uma fé que foi dada uma vez pelos santos e você tem que batalhar por ela. É fé de que isso aqui pode ficar vermelho. É fé de que nós podemos voar se nós acreditamos. É essa fé que uma vez foi dada aos crentes. Por que ele diz assim? Estou a vos exortar a batalhar por ela. Porque a igreja está perdendo isso. Nós estamos começando hoje no tempo deles. Estava se perdendo essa pregação. Se batalha por essa pregação. Batalha pela fé que foi dada aos santos. Ali, em vez de ele diz, para mostrar qual é essa fé, diz: porque se introduziram alguns que já estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Fale alto, e negam a Deus. Vamos falar alto. E negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso. Como se chama? Deus, que é o único dominador e Senhor nosso. Como se chama? Esse tal grupo introduziu-se no meio de nós e estão a negar a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estão a negar isso. Por isso vão dizer: batalha pela fé. E depois diz isso ali. Então qual é a fé? Não é essa? Batalhem pela fé. Estamos a exortar. Batalhem pela fé. Porque já se introduziram bandidos armados, malucos, que estão aqui no meio de nós e já estão a negar a Jesus Cristo como Deus. Estão a negar a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E depois diz: isso que estão a fazer é o mesmo que fizeram aqueles anjos que deixaram a sua posição de glória e deixaram para nos meter aos homens. Ali diz que isso que estão a fazer é o mesmo que faziam aqueles de Sodoma e Gomorra. Negar a fé de Cristo, dizendo que Ele não é Deus, é o mesmo que ser sodomita. Eu vos exorto a batalhar pela. E o que aconteceu com a igreja? O diabo entrou, sentou, meteu doutrinas, para não batalharmos por isto. Agora falamos tudo menos nada e dizemos que estamos a pregar. E começa já a vir motivos de autoexaltação, autoglória. Geralmente alguém que opera em profecia, qual é a tendência dele? Ali, e nós olhamos para ele como se ele fosse maior que os outros. Ali, é por isso que se notarem muitas vezes diz: por um profeta Deus salvou a Israel do Egito. Ali, e a pessoa sabe nada dizer o quê? Entendem? Estão recebendo a mensagem? Ali, todos aqueles homens de Deus não apontavam para mim, apontavam para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Moisés nunca foi figura de nenhum homem de Deus. Moisés foi figura de Cristo. Ali, mas como está escrito acerca de Davi, assim que você admirou com a Betseba, a mulher de dono, na tua casa sempre haverá isso. Ali, que alguém levará a tua mulher e dormirá com ela à vista de todos, debaixo deste sol. E o que acontece? Absalão, quando revoltou-se contra Davi, o que fez Absalão?
quando levantou-se contra Davi, o pai, o que fez? Foi dado um conselho: leva as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar na casa, e durma com elas no terraço, diante de toda a multidão, para que vejam o que está acontecendo com a igreja, com os crentes, com os cristãos. Eu já vi um homem de Deus, só de profetizar ou curar, o povo tem que lhe louvar. Ali, e sempre com um pivô, alguém que diz: you are great, you are moço, não sei o que, you are... a tentar exaltar para puxar o povo a exaltar a pessoa. E aquele exalta, aquele puxa o povo, you are não sei o que, you are não sei o que, you are não sei o que, todo o povo a exaltar aquela pessoa. É o Absalão dormindo com a igreja, a esposa do povo, Jesus Cristo. Alguém está vendo? Tudo está profetizado. E o fato de Deus te deixar fazer sinais, continuar a fazer sinais, aleluia, não quer dizer que você foi prometido entrar na terra da promessa. Moisés critica. Moisés, depois de fazer aquela palhaçada dele com o irmão dele, brada namorada, Deus disse: Moisés, quando o irmão veio cá, disse: sim, papai, vocês os dois não vão entrar na terra da promessa. Prepara Josué para entrar, por causa da maldade que vocês, o mal que vocês fizeram, porque vocês deviam me glorificar perante o povo. Isto é, deviam me santificar diante do povo. Quem glorificar? Deviam me glorificar diante do povo. Mas vocês estão dando glória para vocês mesmos. Não vão entrar na terra. Chegou um momento, disse: Senhor, já estou a ver teus sinais, teus milagres. Podias me deixar entrar para ver essa terra? Deus disse: não me fala mais nesse negócio. Você morará aqui, não passará para outro lado. Então, muitos homens de Deus estão a se prostituir com a igreja de Cristo, com a esposa de Davi, e nem sequer estão a perceber. E a esposa da igreja: fulano! Aleluia! E aí o homem de Deus: cuidado comigo. Os sinais ainda continuam a acontecer, mas a sentença já foi dada. Irmão, diga a irmã: irmão, é verdade. Cuidado de você também fazer parte das esposas que dormem com os homens de Deus. Absalões. Dormir com quem? Absalões. Diga: cuidado, fazeres parte das esposas de Davi que dormem com Absalão. Aleluia. Debaixo deste sol. Aleluia. Vamos terminar agora, mas eu preciso alimentar a igreja. Aleluia. Diga: o pastor que não alimenta a igreja, o pastor que não alimenta as ovelhas, não é pastor. E nós temos que alimentar a igreja com erva fresca, não é coisa cambada de coco, cabrito, ovelha, partir dentro com os cambados de coco. A dizer que estamos a pregar. Diga: pregação é a fé de Cristo. Eu já vi cabrito comendo casca de tronco de árvore. Nunca viram cabrito comer a casca, porque foi amarrado naquela árvore. Já não está vendo comida em nenhum sítio. Comer, e você ver a árvore acabar. Por quê? Ele come capim mais. Diga: mais. Está a dar escapado. Depois admira quando carne de cabrito é rija. É rija assim, veja o que comi. Aliás, 2 Coríntios, estamos lá? Capítulo 4. 2 Coríntios. Diga: eu sou a igreja de Cristo.
Aleluia. 2 Coríntios 4, versículo 3, diz assim. Versículo 3 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, escuta bem isso, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso é cegueira, tentativa de cegar o povo, tirar a pregação da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Começar a pregar outras coisas. Para quê? Para cegar as pessoas. E as pessoas vão ver que eu tenho que ser pregado a glória de Cristo, a imagem de Deus, que Ele é a manifestação física do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, mostrando com mais bem que Ele é a imagem do Deus invisível. Não é isso que estamos a ensinar na igreja hoje. Não estamos a alimentar o povo, porque o Deus desse século quer cegar os entendimentos do povo. Versículo 4: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Olha para mim, pregamos o quê? Pregamos o quê? Quando eu falar aqui de casamentos, que é para irmãos, as pessoas têm que casar, não estou a pregar o evangelho, porque a nossa pregação é Jesus Cristo, o Senhor. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. É esse que nós pregamos. Aleluia. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Versículo 6: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Foi isso que Deus fez, iluminou-nos esse conhecimento de que Deus, aquele Deus de que vocês falam, na verdade é encontrado em Jesus Cristo. Deus nunca se manifestou aos homens na pessoa do Pai. Quem sempre se manifestou aos homens foi na pessoa do Filho, o mesmo Deus. Quando via-se Deus no Antigo Testamento, na verdade, era o Filho se manifestando aos homens. Mas quem o vê o Filho, vê o Pai. É esse Filho que está sendo anunciado. Porque a Bíblia diz que aquele Deus, o Pai, é chamado de Deus invisível. Nunca olho nenhum viu, nem pode ver, que habita na luz inacessível. Ali. E ainda João diz: Deus nunca foi visto. O Filho que está no seio do Pai, esse que o revelou. Ou por outra, ele que foi a revelação do Pai. Deus nunca foi visto. Mas ele sentou com Abraão e comeu com Abraão debaixo dos carvalhais de Mara. Sim, era o Filho, não o Pai. E se você não recebe esse, também não recebe aquele. Se você não aceita esse, não aceita aquele. Aquele se manifesta através desse. Se você não entender essa doutrina, ainda não é cristão. E se você não bebe dessa doutrina, você não cresce espiritualmente. Como um bebê espiritual, só se convencer de que eu estou a acreditar. Sabes, eu li muito sobre livros de ressuscitar mortos. Eu só senti que eu até quando chego no cemitério, isso me dá vontade de todo bebê espiritual tem esse problema. Todo. Vê, doente no chão, eu quero pôr a mão. Alguém manifesta na estrada. Sai, você passa todo o caminho e vai para casa. Quem disse para fazer isso? Aleluia! Mas nós, quando somos bebês espirituais, temos muita essa emoção. Por quê? Porque leu muito um livro que se convenceu de que eu. Amém. Aleluia! Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? Essa iluminação
culminação do conhecimento da glória de Cristo, ali, que é a imagem de Deus, temos esse tesouro nos vasos de barro. Veja que é um tesouro esse conhecimento. Esse conhecimento, essa verdade, é um tesouro que está em vasos de barro. Isso é, somos perseguidos, somos batidos, sofremos, temos que fugir esse, fugir daquele, escondemos aquele. A igreja sempre fez isso. Por quê? Porque somos vasos de barro. Mas o tesouro que está em nós é que faz com que os sinais aconteçam, que milagres aconteçam, para que a glória seja somente de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Para fecharmos, vamos para 1 de João. 1 de João. 1 de João 5. Vamos ao versículo 9. Essa é a última acabada. Versículo 9. Diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Qual é o testemunho de Deus? É o testemunho do seu Filho. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. E a Bíblia diz: para você ter um filho, é preciso confessar o seu nome, que ele é o Filho de Deus. Porque quem confessa que Jesus é o Filho de Deus tem tanto o Pai como o Filho. Não é isso que diz? Ali, versículo 13: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais o nome de seu Filho. Ali, não estou escrevendo para vocês até acreditar que podem, não sei o que, até podem voar, porque o ser humano não voa. Ah, mas eu creio que posso voar. Não! Eu vos escrevi para vocês crerem que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. É a verdade do Espírito Santo, traz o Espírito da verdade. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, esse é o Filho de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem? Jesus Cristo. Uma salva de palmas. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Alguns dizem: eu nunca vi na Bíblia escrito que Jesus é Deus. Está aqui então. Alguém está entendendo o que eu vou falar? Versículo 20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ponto. Este é o nosso conhecimento. Esta é a verdade. E se você estiver nessa fé, você está naquilo que é verdadeiro. Isto é, na fé que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Uma salva de palmas. Por isso que João começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E disse Deus: ali, façamos o homem. Logo não era uma única pessoa, mas é um único ser e um único Deus. Mas ele é maravilhoso. E eu sou um único ser e uma única pessoa. Você é um único ser e uma única pessoa. Todos são um único ser e uma única pessoa. Deus é um único ser, três pessoas. Como isso é? Ninguém sabe. É só por revelação, receber, aceitar. Amém. E é isso que nos dá salvação. Uma salva de palmas. Diga: eu te amo com amor do Senhor. Deixa o telefone, todos estão a brincar. A irmã está brincando com o telefone. Principalmente aqui à frente. Aleluia. 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 Estamos
Estamos a entender o que estamos a falar? Aleluia! Jesus Cristo é o Filho bendito de Deus, é a nossa salvação, é a nossa redenção. É só por Ele e através dele que nós somos salvos. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Quem está pela primeira vez conosco?